Eu estou aproveitando esse momento para falar um pouco mais das eleições e fazer um diálogo naquilo que se refere às nossas habilidades mentais. Nas eleições, as pessoas se comportam com muita paixão, com muita emoção e pouca razão. Então, nós sabemos que a razão e a emoção convivem juntas dentro da nossa mente. E uma habilidade importante do ser humano é a capacidade de analisar. Analisar é raciocinar, é avaliar as estatísticas, os números. Então, nessas eleições, o que se percebeu é que nós tivemos um número exagerado de candidatos. Pessoas filiadas dos mais diversos partidos, concorrendo para poucas vagas. No caso da Câmara Municipal, 13 vagas para mais de 200 candidatos. E prefeito, 8 candidatos. Isto acaba interferindo na qualidade do pleito eleitoral, na qualidade das propostas, porque o tempo é curto para que cada pessoa possa apresentar os seus programas, os seus projetos, de maneira que caia credibilidade para o eleitor. O eleitor se vê já confuso para fazer as suas escolhas. A classe política já não tem tanto respeito e nem tanta adesão, porque a classe política está muito depreciada, está com a moral baixa, como se costuma dizer no linguajar popular. E com essa enorme quantidade de candidatos, sem um debate, sem que possa ter uma discussão mais aprofundada, acontece o que aconteceu nas eleições. O número de eleitores que deixaram de votar, as abstenções, os votos brancos, estão sendo cada ano, cada eleição, muito grande, um número muito exagerado. Ou seja, se nós temos em Lafayette 94 mil eleitores, nós temos um percentual de votos válidos de 66 mil eleitores. Mais de 30 mil pessoas não compareceram às urnas. Então, analisar, interpretar, ver as coisas como são na realidade, faz com que o ser humano tenha intenções melhores. Se você ficar no escuro, se você não fazer o mundo do faz de conta, né, que você não enxergar, quando chega nas próximas eleições tudo se repete. Por exemplo, está se repetindo a pouca formação dos partidos políticos. Os partidos políticos não formam um líder, não formam uma pessoa para que ela se candidata. Nas vésperas das eleições há uma filiação e a pessoa vai disputar a eleição totalmente despreparada, sem saber como são as regras eleitorais às vezes, inclusive provocando impugnação de candidaturas. Muitas pessoas não têm a sua candidatura referendada pela Justiça Eleitoral e depois dos seus resultados elas ficam decepcionadas, porque fazem a política só naquele período eleitoral. É preciso que quem se interessar por essa área participe mais durante os 4 anos que antecedem as eleições. Então, eu entendo que o ser humano, as pessoas, precisam interpretar os fatos, precisam analisar para que não sejam tão irracionais quando terminam as eleições. Nós temos aqui em Lafayette uma situação em que se configura a cada 4 anos a eleição do prefeito com um percentual muito baixo. Ou seja, está sendo questionada a representatividade. Enquanto isso, o Congresso Nacional não toma as devidas providências para que possa ter um quadro eleitoral diferente. Ou seja, o eleitor, cada ano que passa, está menos interessado em comparecer às urnas. Então nós vamos ter um prefeito que não tem a maioria do eleitor do lado dele,
o prefeito vai estar com 44% dos votos válidos, ou seja, significa que tem mais de 60% que não vota. Então nós temos temos uma representatividade baixa, cumpre-se a lei eleitoral, mas a população inteira, já uma grande parte dessa população não votou no prefeito. Isso está acontecendo em todos os municípios, assim a cada eleição isso ocorre, e é preciso então que o Congresso Nacional possa mudar a legislação, possa fazer com que os partidos tenham obrigações prévias, né? Não só na época da eleição, para que prepare os seus filiados. Esse é o recado para dizer que eu estou aqui usando a minha capacidade de análise, de interpretação. Eu quero dizer que é assim que é a vida. Como psiquiatra, eu entendo que quanto mais a pessoa analisar, interpretar, ver a própria vida, ela tem um equilíbrio emocional. Eu estou pegando o gancho das eleições para dar a minha interpretação, para mostrar o que você tem que fazer quando você tem um problema. Analisar esse problema, julgar, ver os diversos pontos de vista desse problema, para que no futuro você possa apresentar novas ideias, novos projetos e melhorar a sua saúde mental também. Assim que funciona. Porque se você tiver um problema e não for capaz de analisar o problema, você muitas vezes se perde, fica confuso, desorientado. Eu acho que é isso que está acontecendo com o eleitor. Ele está ficando desorientado porque a eleição passa a ter uma importância relativa, né? Terminado a eleição, nós vamos ter as eleições dos vereadores. Então você vê que a maioria dos vereadores estão sendo eleitos com uma votação aí de 1.500 pessoas, 1.500 eleitores apenas, sendo que nós temos um universo de 96 mil eleitores. Olha aí, não chega a ser 5% da Câmara Municipal, não tem lá 5% de votos. É um negócio complicado o que está acontecendo no Brasil, está muito complicado o que está acontecendo nas eleições. É uma coisa para nós pensarmos, essa baixa representatividade. É isso aí, um grande abraço.